de que aquilo era pura charlatanismo, misticismo, né? Que era tudo fruto da imaginação, na verdade. E aí ele diz, olha, se eu puder participar de uma ou duas reuniões e tiver fatos patentes que me convençam do contrário, eu posso mudar de ideia. E aí Kardec declina o pedido dele, né? Justamente por esse motivo. Participar de uma ou duas reuniões não faz nenhum sentido para a pessoa formar uma crença nos espíritos. Sobretudo se ela já tem o preconceito ali, já tem o pré-julgamento, né? Então, toda pessoa que vai se ocupar de um fenômeno da natureza, ela precisa se adaptar, se adequar às condições de observação daquele fenômeno. Isso ocorre na física, na química ou na biologia. O exemplo que eu sempre dou é do eclipse, né? A pessoa suponha que alguém seja cético com relação ao eclipse, e aí se ela quiser ver o eclipse naquele dia, não, e as condições não forem adequadas, ela não vai ver, né? E aí, porque ela não viu o eclipse, ela vai concluir pela sua inexistência, não faz nenhum sentido, né? Então, é mais ou menos o que Kardec comenta aqui nesse item, né? E aqui no final, dizer o contrário é provar a ignorância absoluta dos princípios mais elementares do Espiritismo. Então, a pessoa que fica cética com relação a esse fato de os espíritos não se comunicarem sempre, ela não conhece os princípios mais elementares, como Kardec diz aqui, né? E é muito comum a gente conversar com pessoas que não conhecem o Espiritismo e a pessoa alega exatamente isso, porque ela está imaginando que o experimento pode ocorrer da mesma maneira com a física, com a química, né? Mas não é assim que funciona. E mesmo nessas ciências, você não tem casos que você não pode experimentar da maneira que você quiser, né, para observar um fenômeno da natureza. O Eric sempre lembra de um exemplo que o próprio Kardec dá, que é o naturalista, né, o biólogo, que vai observar o animal na selva. Ele não pode fazer essa observação da maneira que ele quer. Ele não pode ir no horário que ele quer. Se ele quer observar um animal que tem hábitos de caça noturno, ele vai ter que ir de madrugada, ele não vai poder ir durante o dia, e etc, né? Então, são N condições diferentes, N situações diferentes que o fenômeno se apresenta e que o experimentador, o investigador, vai ter que se adaptar às condições do fenômeno. Exatamente, né? Isso é algo que Kardec fala na própria introdução e no que é o espiritismo também, de que o espiritismo, né, o erro, como o José falou, tinha um crítico, né, no que é o espiritismo. O erro era, de alguns detratores, era querer testar o espiritismo como se testa a química ou a física, né? A replicação a qualquer horário, né? Sendo que até nas ciências, o próprio Kardec usa esse exemplo da biologia, né? A observação dos animais, mas até na física, se a gente pegar alguns fenômenos, né? Por exemplo, alguns fenômenos astronômicos que comprovaram a teoria da relatividade de Einstein, teve todo um custo, né, para observar esses fenômenos, porque eram fenômenos astronômicos que aconteciam de vez em quando. Né? Então, nem a própria física é 100% assim, né? Mas naquela época eles tinham uma ideia de replicagem, né? Que que não era a melhor ideia, né? Ainda mais se tratando de seres livres como são os espíritos. E é por isso que, por exemplo, não se pode cobrar pela mediunidade, porque você não pode cobrar por algo que você não tem garantia. Né? Porque se você começar a cobrar, você vai ter que ter a garantia de que vai acontecer o fenômeno. Nenhum médium pode fazer isso. Então, daí que muitos médiums que cobram
ou não são médiums, ou são médiums, mas começam a cair no charlatanismo para seguir, né, por isso que o espiritismo nos Estados Unidos, né, o moderno espiritualismo, vamos dizer assim, ele teve a questão da cobrança, mas o Kardec percebeu que isso não ia funcionar para a mediunidade. Então Kardec coloca, né, não, você não pode cobrar, né? Dai de graça o que de graça recebeis. Além da mediunidade não ser algo seu, você não pode cobrar por algo que não é pessoal, né? A mediunidade vem de algo externo. Então você não tem médiuns infalíveis, né? Você não tem. Na própria evocação, quando você evoca, Kardec sempre recomenda: evoque antes o anjo da guarda do médium para perguntar se é possível a evocação, né? Então pode ser que o espírito não possa naquele momento, pode ser que ele esteja encarnado naquele momento, pode ser que e não esteja em emancipação, né? Pode ser que ele não queira vir e não precise ser obrigado, enfim. Então, se tratando de seres livres, né? Toda a ciência, você tem um método científico que é a base, mas você tem a adaptação ao objeto de estudo. Como o objeto de estudo do espiritismo são os espíritos, né? E suas relações com o mundo corporal, como diz lá no que é o espiritismo, que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, que tem como objeto de estudo os espíritos, suas relações, né? O destino dos espíritos. Então, o método é adaptado ao objeto. Então, com a mediunidade, você tem que ter a paciência de esperar observar, né? Você tem que ter. Muitos querem testar os médios, inclusive hoje, né? Como se fosse assim, como se fosse uma experiência da química ou da física, mas não é assim, né? Inclusive é por isso que ir com o espiritismo para a academia pode ser problemático nesse sentido, né? Porque a academia não vai entender isso, essa diferença, né? Vai querer testar o espiritismo como um experimento da química ou da física que não vai funcionar, né? E como Kardec mesmo vai dizer, né, que afirmar, né, que os espíritos estão sob nossas ordens, a tiracolo, se manifestam quando, né, se comunicam quando a gente quer, é provar realmente uma ignorância de um princípio elementar. E o princípio se liga a outro. Por exemplo, né, se no movimento espírita, na sua grande maioria, tivesse conhecimento disso aqui, muito do que médiums falam e atribuem isso a espíritos, através de comunicações, nós não daríamos ouvidos, porque espíritos sérios vão tratar de coisas sérias. Espíritos sérios, verdadeiramente sérios, não vão ficar perdendo tempo ensinando coisas fúteis. Esse é um princípio elementar. Então, quando aqui, por exemplo, na minha região aqui, é muito comum médiums ficar dizendo assim: os espíritos disseram isso e isso para mim. Os espíritos estão dizendo para fazer assim. Então, os espíritos estão sempre a tiracola, à disposição dessas pessoas. Então, quem conhece vai dizer assim: não, ou está obsediado, ou está usando, né, abusando da credulidade das pessoas, ou de, né, nada mais do que uma mistificação. Mas é desconhecido de fato, né? Então, os espíritos podem se comunicar? Sim, isso é um ponto fundamental. O espírito pode se comunicar. Mas, a partir desse princípio, tem que entender: todos os espíritos podem se manifestar? Todos. Mas há condições em que o espírito não se manifesta. Já foi dito aqui: a livre vontade, o espírito tem atribuições, ele é impedido por algum motivo, o Eric lembrou bem, pode estar encarnado, né? Mas o espírito responde tudo que a gente pergunta. Cuidado, porque se a gente está levando a acreditar, estamos, né, deixando que o espírito ele fique à vontade nas comunicações, dizendo o que quer, pode ser que nós estamos sendo envolvidos por espíritos que não estão nem aí com a verdade.
Né? Então, é importante, muito importante, levar isso aqui a sério,